uma evolução do desempenho do Bahia, mas eu acho que a partir desse jogo de agora, com o que foi demonstrado em campo, acho que já dá para falar até no contrário, né? O Bahia estaria evoluindo? Ju, é uma boa pergunta, viu? Porque, vou dizer um negócio para você, esse jogo ele me frustrou muito. Frustrou pelo resultado, frustrou pelo que o Bahia jogou. E quando eu me toquei um pouco, assim, ampliei um pouquinho o recorte, de 15 pontos, os últimos 15 pontos que o Bahia disputou, ganhou apenas 5, a preocupação ficou maior, porque a gente vinha relativizando, assim, alguns desempenhos ruins por conta dos resultados e a colocação do Bahia. Mas o ritmo de pontuação do Bahia passou a acompanhar o desempenho. Talvez a gente ainda esteja muito assim, distorcendo, não sei se é essa a palavra, mas essa situação do Bahia, porque o Bahia construiu uma gordura e a Série B ela se embolou muito ali do sexto para baixo, né? Então o Bahia ficou muito confortável dentro do G4 e a gente tá sempre olhando, não, mas tá dentro do G4, tá a não sei quantos pontos do quinto, mas a real é que o Bahia deixou de ter um ritmo de pontuação acima do seu desempenho e passou a ter um ritmo de pontuação alinhado a esse desempenho. O desempenho de, sei lá, 8 jogos para trás, nos últimos 5 passou a ter um ritmo de pontuação muito próximo a esse nível de desempenho. E aí a gente fica realmente com uma preocupação muito grande, porque hoje o Bahia ele tinha uma obrigação sumária de vencer o jogo. O Vila Nova trocou de técnico, legal. O Vila Nova subsidiou ingresso para a torcida, para poder ganhar uma moral ali, beleza. Mas na boa, o Vila Nova não melhorou depois disso. O Vila Nova continuou um time com muitos limites. E o Bahia, ele conseguiu, mais uma vez, não tirar proveito da situação de um adversário em uma situação muito inferior, e aí eu não sei o que é maior, e nem soube lidar com a sua responsabilidade, ele, Bahia, de impor a sua colocação, o seu maior investimento, a sua qualidade maior no jogo. Não fez isso com o Ituano, não fez isso com... Até o Brusque que o Bahia ganhou, o Bahia começou muito mal, o meu tempo foi muito ruim. Então, a sensação que eu tive é que o Bahia não se mostrou... Hã? Cássio, oi? Desculpa interromper. É só porque o Bahia só conseguiu se impor durante toda a Série B, eu diria que contra o Londrina e talvez contra o Vasco em São Januário. Mas fora isso, o Bahia não conseguiu se impor contra o time. Ele não consegue. A gente tem a sensação de que o resultado vem, a gente dá um ufa de alívio, mas aí espera um desempenho melhor e na verdade o desempenho está piorando. O jogo contra o Grêmio, eu não tive a oportunidade de comentar no tele, mas o jogo contra o Grêmio, eu não fiquei nem um pouco satisfeito. Eu não fui comovido pelo aquele final, que para mim o final do jogo do Bahia foi bom, o final do jogo. Mas esse bom do Bahia tem que ser colocado em uma série de prismas, porque o Grêmio piorou muito também. E o Bahia botou uma bola na trave, teve perto de ganhar, foi. O Bahia foi melhor que o Grêmio, foi. Mas bom não foi. O jogo não foi bom. E o Henderson Moreira, até a própria bola na trave, serviu, velho, de muleta. Para falar que o jogo foi bom, que o Bahia mereceu vencer. Eu acho que essas coisas são muito arriscadas, porque hoje eu vi um Bahia me dando a impressão de que saberia resolver a partir da hora que quisesse. Com uma postura muito acomodada, sem acelerar o jogo, se preocupando em controlar ali as ações do Vila Nova, mas sem ímpeto, sem apetite, sabe? Deixando o jogo muito à mercê das variáveis do futebol. Como acabou acontecendo no lance do gol, né? Que Vila Nova, inclusive desde o início do jogo, estava tentando jogar em cima do lado direito da defesa do Bahia. E aí vai por terra a percepção de que o Bahia é autossuficiente, que está apenas querendo controlar. Quando o Bahia toma o gol e precisa correr atrás, não nos acuda. O time é um festival de incompetência, esbaforido, tecnicamente impreciso. E a gente fica ali olhando e faz, caramba, só mudou o ritmo, a postura.
mas continuou expondo erros técnicos, na boa, erros táticos. O Bahia pegou a bola para fazer contra-ataque com o Daniel no primeiro tempo. O Daniel correu, não tinha ninguém com ele. Daniel, né? Nem esse primor de velocidade com a bola no pé. E o Bahia não soube fazer uma transição para o ataque. Não soube fazer transição para o ataque. Quando o Rildo pegou uma bola no segundo tempo, o Rildo jogou muito pouco no segundo tempo. Mas quando ele pegou uma bola e tentou sair, não tinha ninguém. Rodalega presa entre os zagueiros. Então, assim, eu acho que o Bahia escapou de perder. Teve mais sorte que juízo. O único chute do Bahia que foi na meta foi o do Gregory. Foi só assim, para diminuir um dano, mas é um dano. Empatar com Vila Nova, para quem quer subir, em qualquer lugar, sendo Vila Nova lanterna, é dano. E o Bahia somou mais um ali. Deu mais uma queimada na sua gordura. E deixa a gente preocupado, porque eu concordo com a avaliação de Ju, de que a sensação que a gente tem não é que o Bahia estagnou, é que o Bahia tá recuando. E eu só para passar a bola para Lula, eu não acho que o Bahia está recuando por culpa do trabalho do Anderson Moreira. Ainda não, tá? Anderson Moreira acabou de chegar. Essa avaliação que eu estou falando, inclusive, o Bahia de Guto Ferreira já vinha embicando. Eu não fui entusiasta da troca naquele momento, mas quero deixar claro que minhas restrições ao trabalho do Anderson Moreira não são restrições que já estão valendo. Eu acho que é injusto. A gente precisa dar um tempo para o trabalho de Anderson Moreira encorpar. Ele pode tomar decisões ruins, pode. Para mim, Rildo pro Jacaré foi uma decisão ruim, não pelo Jacaré. Não é nem que o Jacaré jogou bem, enfim, foi mal, mas tirar o Rildo naquele momento foi inexplicável. Demora para mudar, demora para tirar a Rodalega, mas eu acho que o Anderson Moreira ele não pode ser o principal responsável ainda por essa percepção de um Bahia que declinou assim, decresceu muito o nível de desempenho. Mas eu vou dizer algo para você, eu fiquei absolutamente frustrado e preocupado hoje com esse jogo do Bahia. Eu tenho a sensação de que o Bahia pode viver um novo 2015, sabe? E paciência, se essa análise ela tem muito menos elementos racionais e técnicos do que emocionais. A real é que eu já vivi algumas situações assim, já tenho alguns traumas e já vi, até em 2021, o Bahia dar um bom sinal de vida no início do campeonato, os alertas de, tá legal, mas tem que mudar muita coisa, não servirem, e quando acordou para o problema, já não teve tempo de reagir. Então, eu me preocupo com esse desempenho do Bahia, por mais confortável que ainda seja a condição dentro do G4, eu acho que o Bahia precisa de um reboot, e principalmente, jogar a Série B como tem que ser jogado. Todo jogo é final, e o Bahia não entrou nesse jogo hoje como quem jogasse um final. O Vila Nova, sim. Veja bem, Ju, em desempenho, eu ainda acho cedo para a gente falar em evolução do Bahia, porque eu vejo um Bahia muito parecido durante toda a Série B. Tá? É um Bahia que regularmente tem jogado mal. Hoje jogou ainda abaixo disso, tá? Como o Cássio falou, o Bahia deu a sua primeira finalização na meta aos 42 minutos do segundo tempo. Primeira e única, tá? Porque após isso o Bahia não voltou a acertar a meta também. Então isso indica um jogo muito ruim do Bahia, muito ruim. Contra um adversário claramente frágil, a tabela mostra isso. E no jogo em si, se alguém mereceu sair vencedor, foi o Vila Nova, tá? Que criou as melhores chances do jogo. Criou, sem dúvida, as melhores chances do jogo. Mas, assim, em resultado, aí talvez a gente já possa ver uma evolução do Bahia, tá? Porque é curioso. O Bahia estava desempenhando mal e ganhando. E muitas vezes, quando a gente alertava aqui para isso, o Bahia ganhou hoje, mas não jogou bem. Alguns torcedores talvez interpretassem como tá torcendo contra. Não deixa a gente vibrar. Não. Eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui após Bahia 2, Criciúma 1, e eu cheguei eufórico, respirando fundo para poder me acalmar e comentar o jogo aqui. Tá? Mas eu estava muito eufórico, eu estava muito feliz pelo Bahia ter vencido o jogo, um jogo que se mostrou muito, muito difícil. Mas eu estava respirando fundo porque eu sabia que eu precisava pontuar que o Bahia, mais uma vez,
tinha jogado mal, né? E alguns torcedores não conseguem compreender isso, né? Que são coisas diferentes e que o nosso trabalho às vezes é separar isso e alertar para o que pode acontecer à frente. Eu falei algumas vezes que resultado você só consegue regularmente com desempenho que dê vazão a isso. O Bahia não estava desempenhando para ter resultado regularmente. E agora a gente está vendo isso. Né? Uma hora isso iria acontecer. Para que o Bahia volte a pontuar o necessário, né, para se manter no G4 e subir, que é o objetivo máximo do Bahia, né? O Bahia não tem neste momento que pensar em ultrapassar o Cruzeiro e ser campeão. Não é esse o caso. O Bahia já está, inclusive, distante do Cruzeiro. O Bahia tem que focar em subir. E para se manter no G4, o Bahia precisa melhorar o seu futebol. Tá? As coisas não vão acontecer sempre como estavam acontecendo. Né? De Jacaré puxar para a esquerda e chutar e acertar o ângulo. Velho, isso é um em 1 milhão. Não vai acontecer sempre. Tá? Isso é claro. Pô, diga, Ju. Ouso até dizer esse gol de Gregory, por exemplo, que foi um golaço. Sim, mas foi um sim. gol improvável também, porque o Bahia não vinha construindo nada na partida que justificasse esse gol, né? Muito pelo contrário, estava sofrendo muito na partida, estava sem conseguir até segurar mesmo o Vila Nova, o lanterna da competição. Então, até mesmo nessa partida, a situação que estava configurada era bem pior do que realmente se desenhou. Na real mesmo, é o que você falou, né? O Bahia conseguiu arrancar um ponto. Sim, e ainda assim, é um resultado muito ruim, porque é um ponto diante do Lanterna. Mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez não. Dessa vez conseguiu esse um ponto. Da outra vez que enfrentou a Chapecoense, nem isso conseguiu. Não só a Chape, tá? Mas também a Tombense, quando era Lanterna, o Bahia enfrentou e perdeu, tá? Então, o Bahia ressuscitou a Tombense, que agora ali tá até próximo ao G4. Mas é isso, Ju. O Bahia tem regularmente, olha como a gente cita vários jogos aqui, e o Bahia sempre jogando mal, tá? O Bahia, quando jogou bem, foi exceção. Foi assim, quando a diretoria decidiu pela saída de Guto Ferreira, e eu discordei, tá? Discordei e falo isso com tranquilidade, apesar do desempenho realmente estar horrível com Guto Ferreira, isso tinha algum sentido, tá? Porque o Bahia realmente estava mal, entrou em uma sequência ruim. E eu tive também algumas informações de uma relação um pouco mais complicada de Guto no vestiário, nos bastidores do Bahia. Mas, enfim, ontem Belintani chegou a falar que o grande motivo para a demissão de Guto tinha sido a falta de evolução da equipe em campo, o que também é fato, tá? O que também é fato, porque ele justificou de uma certa forma que Guto, do fim do ano passado, passando por estadual, passando por Nordestão e Série B, o futebol do Bahia, o desempenho não evoluiu drasticamente. O Bahia não conseguiu jogar o mínimo que se espera dele. O Bahia não tem jogado o mínimo, tá? E aí eu passo também um pouco a responsabilidade, muito da responsabilidade para Belintani, porque eu creio que a grande dificuldade do Bahia em desempenhar o mínimo é uma montagem de elenco ruim, desequilibrada, tá? E que hoje, eu não sei se a diretoria tem a noção exata, mas o Bahia precisa de reforços, mas não pontuais, não é 1, 2 que cheguem para jogar. Não, o Bahia tem muitas deficiências. Muitas deficiências. As laterais e os ataques, e o ataque principalmente. Se o Bahia tinha uma expectativa, que era quando o Rodalega voltasse de lesão, né, as coisas começassem a andar mais, ilusão.
Ilusão. Voltou muito mal. Muito mal. Inclusive, talvez mereça banco hoje. O desafio é saber quem colocar no lugar, né? E aí mostra também uma deficiência do elenco. Mas eu já pensaria em uma outra solução. Em uma outra solução para Roda Liga. Tá? Porque ele tem prejudicado o Bahia. Não é só estar sumido. É quando a bola chega, ele não consegue dar sequência no lance. Hoje, mais uma vez, foi assim. Né? Ele recebeu algumas bolas assim de costa para a defesa e não conseguiu dominar a bola, não conseguiu fazer o pivô, sabe? Então é muito delicado. E eu não sei se a diretoria tem a exata consciência do que o Bahia precisa e do tanto que o Bahia precisa. Eu tenho sempre a sensação de que a direção do Bahia entende os elencos do Bahia, né, sempre um pouco melhores do que eles são. Ontem, ele assumiu o seguinte, ó, quando a gente ganhou a Copa do Nordeste em 2021, isso iludiu a gente. Mas, poxa, eu acho que isso só iludiu a diretoria do Bahia. Só iludiu a diretoria do Bahia. Porque todo mundo falava o tempo todo que o time do Bahia tinha problemas. Até porque, Lula, não foi uma Copa do Nordeste que o Bahia passeou, ganhou fácil. Não, foi nos pênaltis. Sim, nos pênaltis na semi e na final, tá? Exatamente. Não foi só na final, foi na semi e na final, com o adversário com vantagem de jogar em casa porque tinha feito melhor campanha, tá? Então, Bahia não fez uma grande Copa do Nordeste e em campo a gente já via deficiências que o Bahia precisava consertar caso quisesse ter uma Série A segura. Mas só a diretoria do Bahia se iludiu, manteve o elenco, perdeu alguns jogadores importantes e não soube repor na mesma qualidade, não soube repor a altura. E eu temo que agora o início de Série B do Bahia, né, do ponto de vista do resultado, né, o Bahia sempre no G4, iluda a diretoria, mais uma vez, quanto à qualidade técnica desse elenco, que é ainda bem inferior ao do ano passado, tá? Se a gente tinha problemas no ano passado, hoje eles são multiplicados para mim, tá? E aí não adianta a gente achar que Henderson vai chegar e em 3 jogos ele vai fazer a mágica do time jogar bem e botar a bola para dentro. Eu tenho muitos problemas com o Henderson, inclusive. Eu acho que Henderson é um treinador excessivamente burocrático, mais que Guto. Sabe? É excessivamente burocrático. Henderson, ele tem uma dificuldade de dar aos jogadores, como é que posso dizer, uma liberdade em campo. Tá? É sempre o lateral um pouco mais preso, é sempre os volantes um pouco mais presos, e o time não consegue sair daquela burocracia, não consegue ter jogadas rápidas, não os jogadores de meio campo não conseguem passar e dar uma opção e tal. Mas, neste momento, ainda não é o caso dessa crítica a Henderson neste trabalho de agora. Eu acho que o que a gente está vendo ainda resquícios do trabalho de Guto. Ainda é isso. A gente vai conseguir ver o dedo de Henderson um pouco mais para frente.